Se você tem sentido o coração apertado, preocupado com o futuro dos seus filhos, saiba que esta oração é um chamado do céu. Nada do que acontece neste instante é coincidência. Quando um pai ou uma mãe se ajoelha para orar, o mundo espiritual se move. Deus escuta, o Espírito Santo desce, e São Gabriel Arcanjo se aproxima para cumprir a missão que o Altíssimo lhe confiou: anunciar a proteção e a vitória dos que confiam na palavra. O Salmo 91 é mais do que uma leitura piedosa, é um decreto divino. Cada versículo contém uma promessa. Cada palavra é uma muralha invisível erguida entre os seus filhos e o mal que tenta se aproximar. Quando você o proclama com fé, não está apenas recitando, está selando. E o que é selado no poder do Espírito Santo não pode ser violado por força alguma. Imagine por um momento a cena no invisível. São Gabriel descendo em luz, tocando os ombros do seu filho, envolvendo sua casa com uma muralha de fogo espiritual. Ao seu lado, legiões de anjos se alinham, obedientes à voz do Altíssimo, prontos para guardar cada passo, cada sono, cada caminho percorrido. É isso que acontece quando um coração decide confiar em Deus. Não há oração mais poderosa do que aquela feita em amor. O amor de um pai, o amor de uma mãe, é uma força espiritual que o inimigo não suporta. É esse amor que hoje se une à palavra eterna do Salmo 91 e à presença do Espírito Santo para levantar um escudo de proteção sobre os seus filhos. O mal tenta sussurrar medo, mas o céu responde com autoridade: nenhum mal te sucederá. Este é o momento de fé, de renúncia ao medo e de consagração total. À medida que você ouvir esta mensagem, permita que cada palavra se torne luz sobre sua família. Não há distância que impeça a ação de Deus. Mesmo que seus filhos estejam longe, a palavra os alcançará. O Espírito Santo é vento, e o vento não conhece fronteiras. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, ergue agora sua voz sobre você e proclama: hoje, a sombra do Onipotente cobre a tua casa. Hoje, teus filhos estão sendo guardados sob as asas de Deus. É o início de uma batalha vencida não por força, mas por fé. O Salmo 91 será a espada, e o Espírito Santo será o sopro da vitória. Prepare o coração, porque a oração que começa agora é uma aliança entre o céu e a sua família. A batalha invisível ao redor dos nossos filhos. Há uma batalha acontecendo todos os dias, e poucos a percebem. Não se vê com os olhos, mas sente-se com a alma. É a luta silenciosa entre a luz e as trevas, entre a proteção divina e as forças que tentam semear medo, confusão e perda. Cada filho é um presente do Altíssimo, e por isso mesmo o inimigo tenta ferir o que é mais precioso. Mas São Gabriel Arcanjo, fiel mensageiro de Deus, é enviado para lembrar: nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum coração entregue a Deus ficará desprotegido. O mundo espiritual é real. Existem forças que tentam afastar nossos filhos da fé, da pureza e da verdade. Mas existem também os exércitos de luz, anjos enviados por Deus, comandados pela autoridade do Cristo, que cercam e guardam aqueles por quem se ora. Quando um pai ou uma mãe invoca a presença divina, o inimigo é obrigado a recuar. É nesse instante que o Espírito Santo sopra sobre o lar e transforma a fragilidade em força. São Gabriel Arcanjo é o anjo da revelação e da mensagem divina. Ele é aquele que anuncia, aquele que vence o silêncio e traz a voz do céu aos que clamam. Hoje, ele vem a você não apenas com consolo, mas com missão. Sua voz ecoa nas regiões espirituais e declara que o mal não tem poder sobre os filhos de quem confia no Senhor. O Salmo 91 é o decreto dessa vitória, o escudo levantado diante de qualquer ameaça. O perigo pode rondar, mas a promessa é maior. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa palavra não é figura de linguagem, é uma realidade espiritual. O coração que habita sob a sombra do Altíssimo torna-se fortaleza inatingível. É por isso que você foi conduzido até aqui, para aprender a lutar não com medo, mas com oração.
O Espírito Santo o chama a abrir os olhos da fé e enxergar além do visível. Nenhuma escuridão é mais forte do que a luz que nasce da confiança em Deus. São Gabriel já está em batalha, e os anjos do Senhor estão se posicionando ao redor dos seus filhos neste exato momento. E enquanto o inimigo se enfraquece diante da fé proclamada, o céu se prepara para confirmar sua promessa. A aliança do Salmo 91, o pacto de proteção que Deus faz com aqueles que se abrigam em sua presença. A aliança do Salmo, a promessa de refúgio de Deus. O Salmo 91 não é apenas um cântico antigo, é um contrato espiritual, uma aliança entre Deus e aqueles que confiam em sua proteção. Cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo como um selo eterno de promessa e autoridade. Quando você o proclama com fé, o céu reconhece a sua voz e a aliança se renova. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Essa declaração é mais do que devoção, é um ato de poder. Ao pronunciar essas palavras, o coração entra em território sagrado. O lar se torna um altar e a atmosfera espiritual se transforma. O medo perde espaço, a dúvida cede lugar à paz e a presença de Deus envolve tudo. São Gabriel arcanjo se coloca ao lado de quem proclama o salmo, pois ele é o mensageiro que confirma as promessas divinas. Cada versículo se torna um escudo, cada frase um muro de luz erguido ao redor dos seus filhos. Deus prometeu refúgio, e refúgio significa abrigo, proteção, segurança. Ele não promete ausência de tempestades, mas garante que a tempestade não destruirá o que está sob suas asas. O Salmo 91 é a prova de que o Altíssimo não se limita ao visível. Ele guarda, orienta e liberta em silêncio. E enquanto você reza, o Espírito Santo começa a agir, levando essa palavra aos lugares onde o mal tentou semear medo e confusão. São Gabriel, mensageiro da fidelidade divina, proclama agora: o que Deus prometeu, ele cumpre. O que ele sela, ninguém quebra. Quando um pai ou uma mãe se coloca sob essa aliança, toda a descendência é alcançada. O escudo da fé se estende de geração em geração, porque a palavra de Deus não envelhece. Ela permanece viva e eficaz. Por isso, não receie o que se aproxima, nem o que ameaça. A promessa é clara: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é a linguagem do céu para quem confia. E à medida que você acolhe essa verdade, algo começa a mudar dentro de você. O medo se dissolve e nasce uma certeza nova. Seus filhos não estão sozinhos, estão cobertos pela aliança eterna do Altíssimo. O céu agora convida você a se aprofundar ainda mais nessa confiança, a escutar a voz do próprio Deus que fala no Salmo, o Pai que promete abrigo, o Deus que defende, o Senhor que nunca falha, a voz do Pai, aquele que habita sob a minha sombra. Quando o salmista escreveu: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele não falava apenas de um abrigo físico, mas de um refúgio espiritual. Essa é a voz do próprio Deus que convida: permanece em mim e eu serei o teu escudo. A sombra do Altíssimo é o lugar onde a alma se esconde quando o perigo se aproxima. É a presença constante do Pai que vela sem cessar. O coração que vive nessa confiança não teme o amanhã, porque sabe que o amanhã já pertence a Deus. Imagine por um instante essa sombra sagrada se estendendo sobre sua casa. Cada canto do lar sendo tocado pela luz que dissipa o mal. Cada filho, mesmo longe, sendo alcançado por essa sombra invisível que o cobre. O Altíssimo não protege apenas o corpo. Ele guarda a mente, o espírito e o caminho. O que está sob sua sombra não se perde, porque essa sombra é viva. É a expressão do amor que envolve e defende. São Gabriel arcanjo contempla esse mistério e age como mensageiro dessa proteção. Ele recorda à humanidade que o abrigo de Deus não é lugar de fuga, mas de força. Quem descansa na sombra divina aprende a lutar com serenidade, porque já não confia em si, mas no poder de quem o guarda.
A verdadeira segurança nasce quando a alma se rende à presença de Deus e descansa em sua fidelidade. Quando você proclama o Salmo 91, o próprio Deus responde. É como se o Altíssimo dissesse: eu serei o teu abrigo, o teu protetor, o teu refúgio seguro. E o Espírito Santo faz essa palavra se cumprir. Ele transforma o medo em certeza, a fraqueza em confiança e a inquietação em paz. Seus filhos podem estar em lugares diferentes, enfrentando desafios que você nem imagina, mas a sombra do Altíssimo os cobre a todos. Nenhum deles está fora do alcance de Deus. A voz do Pai ecoa sobre eles com autoridade. Eu os guardarei, eu os livrarei, eu os sustentarei. Essa promessa é irrevogável. São Gabriel, o anjo da Anunciação, proclama sobre a sua vida: quem habita sob a sombra de Deus jamais será atingido. E é sob essa certeza que o coração dos pais encontra descanso, porque sabe que o céu nunca dorme. Agora que a voz do Pai foi ouvida, é hora de compreender o poder da voz dos pais na terra, a intercessão que move o céu e envolve os filhos na proteção divina, a intercessão do pai e da mãe. Há uma força espiritual que o inimigo não pode resistir, a oração de um pai e de uma mãe que intercedem pelos seus filhos. Quando o coração humano se une ao coração de Deus, nasce uma corrente que o mal não consegue romper. A intercessão é o maior ato de amor que um pai pode oferecer. É o momento em que o amor humano se transforma em poder celestial e o lar se torna altar. São Gabriel Arcanjo contempla com reverência cada vez que uma mãe dobra os joelhos e pronuncia o nome do seu filho diante de Deus. Cada lágrima, cada súplica, cada palavra sussurrada na fé sobe como incenso diante do trono do Altíssimo. E enquanto o coração ora, o Espírito Santo move-se em silêncio, alcançando lugares e situações que os olhos não veem. A oração intercessora é ponte entre o visível e o invisível, entre o medo e a promessa. Quando um pai se coloca em oração, ele não fala apenas com palavras, fala com a autoridade da paternidade que o próprio Deus lhe concedeu. É por isso que o inferno se cala diante da voz de um pai que abençoa. O mesmo Deus que deu autoridade a Abraão para abençoar Isaque, concede a você o poder de profetizar sobre seus filhos. Quando diz: Senhor, protege o meu filho, o céu o escuta como quem ouve uma ordem dada pelo amor. O coração de uma mãe é ainda mais profundo. Maria, a mãe de Jesus, é o modelo supremo da intercessão silenciosa. Ela permaneceu aos pés da cruz, sustentando com fé o filho amado. E hoje, cada mãe que ora se une espiritualmente a Maria, tornando-se instrumento da mesma força que sustentou o próprio Cristo. Essa união entre amor humano e poder divino é o segredo da proteção que o Salmo 91 proclama. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas, une-se a essa intercessão e carrega as orações dos pais até o trono de Deus. Ele é testemunha de que nenhuma oração de amor se perde. Mesmo quando o resultado não é imediato, a semente da intercessão já germina na eternidade. Cada Senhor guarda meu filho é registrado no livro da misericórdia. A intercessão transforma o medo em missão. E quando o coração entende isso, a oração deixa de ser súplica e se torna confiança. Pois quem entrega o filho a Deus sabe que o céu cuidará melhor do que qualquer mão humana. E enquanto as orações sobem, o céu começa a agir. São Gabriel abre suas asas e o ambiente espiritual muda. O próximo passo é compreender o poder desse movimento, o símbolo das asas do anjo, que guardam e iluminam os caminhos dos filhos amados. As asas de São Gabriel. As asas de São Gabriel não são apenas símbolo de beleza celestial, mas expressão viva do poder e da proteção de Deus. Elas representam a presença do Altíssimo em movimento, a força divina que alcança onde nenhuma palavra humana pode chegar. Quando um pai ou uma mãe ora, São Gabriel se move sob ordem do Senhor e estende suas asas sobre os filhos, cobrindo-os com luz e guardando-os de todo o mal visível e invisível. Essas asas são o manto do amor divino que envolve a família em tempos de medo e incerteza. Quando a noite é longa e a preocupação pesa,
São Gabriel pousa ao lado do leito dos filhos e sussurra ao coração dos pais: não temas, o Senhor é contigo. Sob essas asas, o mal não toca, a escuridão não prevalece e o perigo perde força. É a confirmação viva do salmo que proclama: ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas encontrarás refúgio. Cada batida das asas de São Gabriel leva consigo uma bênção. Quando a fé é proclamada, ele percorre os caminhos onde seus filhos andam, escolas, ruas, lugares de trabalho, e derrama sobre eles a proteção do Espírito Santo. Nada escapa à vigilância de Deus, e Gabriel é o instrumento dessa providência. Assim como anunciou a Maria a vinda do Salvador, ele anuncia agora que a salvação e a segurança estão sendo derramadas sobre a sua casa. Sob essas asas há luz que cura, fogo que protege e paz que sustenta. O inimigo tenta semear medo, mas o anjo da anunciação transforma o medo em fé e o desespero em confiança. As asas de São Gabriel são como muralhas espirituais que cercam o lar. Onde elas repousam, a presença do Espírito Santo habita. Deus o enviou como guardião das boas notícias, portador das promessas e defensor da inocência. Ele é o anjo que combate não com armas, mas com a verdade. Por isso, quando a voz da oração se eleva, São Gabriel se ergue com suas asas abertas e declara que nenhum mal prevalecerá sobre aqueles que confiam no Senhor. Essas asas não apenas protegem, mas também anunciam. Elas sinalizam que o Espírito de Deus está próximo, pronto para transformar o ambiente e renovar tudo o que parecia perdido. E é exatamente isso que acontece no próximo movimento do céu, quando o Espírito Santo desce e enche o lar de vida, força e paz. O sopro do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em um lar, algo sagrado acontece. O ambiente muda, o ar se torna mais leve, e uma sensação de paz silenciosa começa a preencher cada espaço. Ele não chega com ruído, mas com presença. É o mesmo sopro divino que, segundo o Gênesis, pairava sobre as águas quando o mundo ainda era apenas escuridão e silêncio. Foi esse sopro que deu forma à vida. E é esse mesmo Espírito que hoje sopra sobre sua casa, renovando tudo o que parecia desordenado, restaurando o que o medo havia corrompido, despertando o que estava adormecido dentro dos corações. O Espírito Santo é o hálito de Deus, o vento que não se vê, mas que se sente na alma. Ele entra pelas brechas mais sutis, num suspiro, numa oração sincera, num gesto de perdão, e começa a agir onde o ser humano já não consegue tocar. Ele é a presença viva do Criador que atravessa paredes, distâncias e dores. Onde ele entra, o caos se desfaz. Onde ele repousa, o mal não permanece. O Espírito Santo é aquele que coloca ordem na alma, que traz discernimento ao coração dos pais e sabedoria à mente dos filhos. Ele é o sopro que não apenas visita, mas habita. São Gabriel Arcanjo é o mensageiro que prepara o caminho para essa descida divina. Assim como anunciou a Maria que o Espírito Santo viria sobre ela, ele anuncia agora que esse mesmo Espírito desce sobre a sua família. O anjo da Anunciação abre os portais espirituais da sua casa, e cada canto do lar começa a ser iluminado por uma luz que não vem das lâmpadas, mas do próprio Deus. As orações que antes pareciam não passar do teto, agora sobem como chama viva. As lágrimas se tornam sementes de fé, e a presença do Espírito Santo começa a transformar o ambiente em um templo. O Espírito Santo sopra e as sombras retrocedem. Ele entra nas emoções, toca as feridas, quebra cadeias invisíveis e traz libertação. Onde havia medo, ele derrama coragem. Onde havia discórdia, ele traz reconciliação. Onde havia desespero, ele planta esperança. Seu poder é silencioso, mas absoluto. Nenhuma força contrária resiste ao sopro de Deus. A cada palavra do Salmo 91, proclamada com fé, esse vento divino sopra mais forte, selando o lar contra todo o mal. Quando o Espírito Santo visita uma família, os filhos são cobertos por uma luz que o inimigo não consegue penetrar. Mesmo que estejam distantes, a oração os alcança, porque o Espírito é vento, e o vento não conhece barreiras.
Ele passa por onde o amor o envia. Ele visita as escolas, os caminhos, os quartos onde há solidão, os lugares onde há tentações. Ele permanece sobre cada filho como uma coluna invisível de fogo e proteção. São Gabriel Arcanjo, obedecendo à voz do Altíssimo, comanda os anjos que acompanham esse movimento sagrado. Cada anjo se posiciona no caminho de uma criança, de um adolescente, de um jovem, formando um círculo de defesa. O Espírito Santo não apenas protege, ele instrui. Ele fala em silêncio, orienta o coração, inspira o certo, afasta o errado. Ele é o conselheiro que sussurra a alma. Não temas, o Senhor é contigo. Quando os filhos perdem o rumo, é o Espírito quem os chama de volta. Quando os pais se sentem impotentes, é Ele quem renova a força interior. O Espírito Santo não vem apenas para agir por um momento. Ele vem para permanecer. E quando Ele permanece, tudo se alinha com a vontade de Deus. Sob o sopro do Espírito, os lares se tornam fortalezas espirituais. As palavras negativas perdem poder, os pensamentos de medo se dissolvem e a atmosfera se enche de fé. A casa abençoada pela presença do Espírito se torna luz para outras casas, e o amor de Deus se multiplica. São Gabriel permanece ao lado como sentinela, assegurando que essa presença não se dissipe, mas cresça a cada oração. Ele é o guardião do anúncio e o protetor da promessa. Agora, o Espírito Santo continua soprando, levando essa unção aonde for necessário. E enquanto ele se move, o céu se organiza. Os anjos do Senhor começam a se posicionar nos caminhos dos seus filhos, nos lugares que eles frequentam, nas estradas que percorrem. Gabriel levanta sua espada de luz e declara que nenhuma força das trevas tocará aqueles que foram confiados à sombra do Altíssimo. Os filhos agora caminham cercados, guardados, acompanhados. Porque o Espírito Santo sopra, e quando o Espírito sopra, o mal se cala, o perigo se desfaz e a promessa se cumpre. Os anjos no caminho dos teus filhos. Quando um pai ou uma mãe ora, o céu envia reforços. Há uma promessa no Salmo 91 que nunca perdeu sua força. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essas palavras não são metáfora, são decreto espiritual. Deus realmente envia anjos para caminhar com aqueles que o temem. E São Gabriel Arcanjo, comandante das missões celestes, é quem coordena essa proteção invisível que acompanha os filhos do amanhecer até o cair da noite. Os anjos não são apenas figuras simbólicas, eles são realidades vivas, servos do Altíssimo, que se movem entre o céu e a terra cumprindo ordens diretas de Deus. Há um anjo designado para cada filho, e esse anjo conhece sua história, suas lutas, seus medos e suas tentações. Ele caminha ao lado, inspira boas escolhas e muitas vezes impede que o mal aconteça sem que ninguém perceba. Um atraso inesperado, um caminho diferente, uma intuição repentina, tudo pode ser resposta da ação desses guardiões. São Gabriel Arcanjo supervisiona essa rede celestial, garantindo que nenhuma alma confiada à oração seja esquecida. Deus não prometeu que seus filhos jamais enfrentariam perigos, mas prometeu que não estariam sozinhos em nenhum deles. E é essa presença constante dos anjos que cumpre essa palavra. Quando uma mãe ora, o anjo se levanta. Quando um pai abençoa, o anjo se move. O mundo espiritual responde à fé, e a fé tem som no céu. É o som que convoca legiões inteiras a protegerem a descendência daqueles que se colocam sob a sombra do Altíssimo. Os anjos acompanham seus filhos na escola, nas estradas, nos lugares de trabalho, nas decisões difíceis. Quando eles saem de casa, a oração os cerca como muralha, e os anjos caminham à frente, abrindo caminhos, desviando perigos, silenciando ciladas. Às vezes, o mal se aproxima, mas não toca, porque já encontra um campo de luz. São Gabriel, em obediência ao Altíssimo, ordena: guardem, protejam, selai com o selo da promessa. E o inimigo, ao ver a luz desses servos celestes, recua, porque reconhece a autoridade divina que os sustenta. Há pais que não imaginam quantas vezes a intervenção angelical salvou seus filhos.
Quantos acidentes foram evitados? Quantas amizades perigosas se dissolveram? Quantas decisões erradas deixaram de ser tomadas porque o anjo interveio? Nada disso é acaso. É providência. É a fidelidade de Deus se manifestando por meio de suas criaturas celestiais. São Gabriel, arcanjo, é o protetor dos caminhos e o portador das mensagens que vêm do trono de Deus. Quando ele estende suas asas sobre uma família, todos os outros anjos se alinham em obediência. Eles formam um exército silencioso que vigia os sonhos, as saídas e as voltas. Esse exército não dorme, não se distrai, não se cansa. Ele é constante, porque o amor de Deus é eterno. E mesmo quando os filhos crescem e se distanciam, o anjo não se afasta. Ele os acompanha nas escolhas, nas quedas, nos recomeços. Ele os protege enquanto a oração dos pais continua a sustentá-los no invisível. A ligação espiritual não se rompe com o tempo, porque o amor que ora é o mesmo amor que o céu reconhece. É por isso que quando você proclama o Salmo 91 sobre seus filhos, está, na verdade, ativando uma promessa que já foi decretada no coração de Deus. Você está lembrando ao céu o compromisso eterno de proteção que ele mesmo assumiu. E os anjos, ao ouvirem essa proclamação, se levantam novamente, firmes em sua missão. São Gabriel, arcanjo, está agora diante de Deus, intercedendo por todas as famílias que fazem desta oração um escudo. E enquanto ele fala, o Espírito Santo confirma: nenhum mal tocará teus filhos, porque estão guardados sob a minha luz. A presença dos anjos não é apenas consolo, é segurança real, é defesa sobrenatural, é a garantia de que onde há fé, há vigilância celestial. E quando a alma entende essa verdade, o medo se dissolve. Pois o coração que crê na proteção de Deus já não teme o que o mundo possa fazer. E é exatamente nesse momento que a força espiritual se eleva ainda mais, criando um escudo contra tudo o que é invisível e ameaça o lar. É o poder da palavra de Deus erguendo muralhas de luz ao redor da sua família. O escudo contra os males invisíveis. Nem todo perigo se mostra aos olhos. Há males que se disfarçam em rotina, em palavras, em influências sutis que tocam o coração dos filhos e tentam afastá-los de Deus. O inimigo opera no silêncio, sem ruído, buscando enfraquecer a fé, corromper a esperança e semear medo. Mas a palavra do Altíssimo é escudo para os que confiam, e o Salmo 91 é o decreto de vitória sobre tudo o que é invisível e contrário à vontade de Deus. Quando o Espírito Santo se move e São Gabriel arcanjo estende suas asas, toda sombra oculta é dissipada pela luz da presença divina. O escudo espiritual não é feito de ferro ou pedra, mas de fé. É a confiança absoluta no poder de Deus que ergue muralhas que o mal não pode atravessar. Quando um pai ou uma mãe se coloca em oração, a casa se torna território sagrado. Cada versículo proclamado do Salmo 91 se transforma em uma camada de proteção. As palavras "Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa" se cumprem no invisível, rompendo armadilhas, desfazendo maldições e libertando corações aprisionados por influências que pareciam inofensivas, mas traziam perturbação espiritual. São Gabriel, mensageiro do Altíssimo, conhece as estratégias das trevas e as neutraliza com a autoridade recebida de Deus. Ele move legiões de anjos para selar portas espirituais, afastar opressões e restaurar a harmonia nos lares. Onde há fé, ele ergue o escudo da verdade. Onde há oração, ele estabelece fronteiras intransponíveis para o mal. O escudo não apenas protege, mas reflete. Toda energia contrária lançada contra a casa volta vazia, porque onde reina o Espírito Santo, nenhuma escuridão encontra morada. O mal tenta se infiltrar por brechas sutis, por palavras ditas com ira, por invejas silenciosas, por pensamentos negativos, por cansaço espiritual. Mas aquele que vive em estado de oração não dá abrigo a essas forças. O Espírito Santo é a chama que consome o que é impuro, e São Gabriel é o guardião dessa chama. Quando o nome de Deus é invocado, a casa se torna luz, e nenhuma sombra pode resistir à luz. O escudo invisível também envolve os filhos quando eles estão longe.
Uma oração feita com fé não se limita ao lugar onde é pronunciada. Ela viaja no tempo e no espaço, alcançando os que amamos mesmo que estejam em silêncio, mesmo que não saibam que estão sendo protegidos. O poder da intercessão move o céu, e São Gabriel, obediente à voz de Deus, leva essa proteção aonde o coração dos pais não pode ir. Ele cobre os filhos com a mesma autoridade que cobriu Maria quando anunciou o nascimento do Salvador. Uma proteção que não falha, porque nasce da vontade divina. O escudo espiritual é mantido pela constância. A oração diária fortalece as defesas, renova a luz e mantém a presença do Espírito sempre viva no lar. Quando o Salmo 91 é proclamado, é como se a palavra de Deus fosse reerguida como espada e escudo ao mesmo tempo. E essa palavra não apenas protege, ela transforma. Ela cria resistência interior nos filhos, sensibilidade espiritual, discernimento contra o erro e coragem para permanecer no bem. São Gabriel Arcanjo observa com alegria cada vez que uma família decide viver sob a sombra do Altíssimo. Ele vê os lares se iluminando, as orações subindo como incenso e os anjos tomando posição. E o inimigo, ao ver essa muralha de luz, não encontra brecha. A escuridão não suporta a presença da fé, e assim o que antes parecia vulnerável se torna invencível, porque o que é protegido por Deus não pode ser tocado. O escudo da fé, fortalecido pela palavra e pelo Espírito, cobre agora o lar e os caminhos. E sob esse escudo, a promessa se cumpre. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Salmo 91 é o decreto de proteção total, e São Gabriel, o anjo que garante o cumprimento dessa promessa. E quando o escudo se ergue, o lar inteiro se transforma em fortaleza espiritual. O medo é substituído por paz, a dúvida por certeza e o coração por confiança. Esse é o poder da presença divina, transformar o lar comum em casa consagrada. E essa consagração cria algo ainda maior, uma muralha viva de fé ao redor da família, um muro invisível que nenhuma força contrária pode ultrapassar. Quando a fé se torna uma muralha ao redor do lar, há lares que brilham no invisível. Aos olhos humanos, são casas comuns, mas no mundo espiritual, são fortalezas cercadas pela luz da presença de Deus. Esse brilho não vem de paredes ou objetos, mas da fé viva que habita entre seus moradores. Quando a fé é proclamada e alimentada todos os dias, ela se transforma em muralha. E essa muralha é invencível, porque não é feita de pedra, mas de oração. É construída pelo poder do Espírito Santo e sustentada pela fidelidade do Altíssimo. Cada vez que o Salmo 91 é pronunciado com fé, uma nova camada dessa proteção é erguida. As palavras se tornam tijolos de luz, e o lar se torna um território onde o mal não tem permissão para entrar. A casa que ora é um templo, e os que nela habitam se tornam ministros dessa presença. É por isso que o inimigo teme a oração das famílias, porque uma família que ora unida se torna uma muralha que o inferno não atravessa. São Gabriel Arcanjo, ao olhar dos céus, vê essa muralha se erguendo e se fortalece na missão de guardá-la. Ele é o anjo que anuncia e confirma o poder da fé em ação. Quando o coração confia, ele se aproxima com suas asas abertas e sela o lar com luz. Onde há fé, há vigilância celestial. Onde há oração, há ordem divina. Cada quarto, cada espaço, cada pensamento se torna guardado sob o olhar de Deus. A fé não elimina os ventos, mas transforma o lar em abrigo. Quando a tempestade espiritual se aproxima, é a fé que impede que o medo entre. É ela que diz: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza." E ao declarar isso, o lar se reveste de autoridade espiritual. As forças do mal reconhecem quando uma casa pertence a Deus e, ao se aproximarem, sentem o peso da glória que habita ali. O Espírito Santo é o construtor dessa muralha. Ele sopra e reforça as bases invisíveis, unindo o coração dos pais à oração dos filhos. Ele desperta nos moradores o desejo de consagração, de pureza e de perdão. E cada ato de amor sincero se torna mais uma pedra na fortaleza espiritual. A fé que se pratica com humildade e constância
cria raízes profundas, e o mal não encontra onde se firmar. Quando a fé se torna muralha, a casa ganha silêncio de paz. O ar parece mais leve, o ambiente mais calmo. As palavras ditas ali têm peso de bênção, e até as conversas simples carregam o perfume da graça. É nesse espaço que o Espírito Santo repousa e São Gabriel mantém guarda. O anjo observa as noites, protege o sono dos filhos, vigia os passos dos pais. Ele é o guardião das promessas e o protetor das gerações. Mas essa muralha precisa ser alimentada todos os dias. A fé que se cala enfraquece, mas a fé que proclama se expande. É por isso que a oração precisa continuar. Cada dia de louvor é mais um tijolo. Cada ato de confiança é mais uma pedra firme. Cada agradecimento é mais um escudo. A casa que agradece, permanece. A casa que confia, resiste. Deus não habita onde há medo, mas onde há fé. E a fé é o solo onde o amor cresce. Quando o lar se torna território de fé, os filhos aprendem a confiar, e os pais descobrem que nunca estão sozinhos. São Gabriel e o Espírito Santo continuam atuando juntos, selando as portas e iluminando os caminhos. A muralha não é barreira de isolamento, é fronteira de proteção. Ela permite que o amor entre e impede que o mal permaneça. E enquanto o inimigo tenta encontrar brechas, o céu responde com reforço. Mais anjos são enviados, mais luz é derramada, mais paz é sentida. A fé viva atrai a presença de Deus, e essa presença transforma o lar em fortaleza espiritual. Nenhuma força contrária pode tocar o que está consagrado ao Altíssimo. E quando a muralha está completa, o coração sente. O medo se cala, a alma repousa e o espírito se eleva em gratidão. A casa se torna um farol de luz, e os filhos que antes caminhavam entre dúvidas e perigos passam a trilhar caminhos firmes, porque o lar onde nasceram é sustentado pela oração. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da promessa, ergue-se sobre essa muralha e declara que a vitória já foi selada. E o Espírito Santo confirma com sua presença. Agora, o próximo passo é ouvir o céu proclamar o que essa muralha significa. A declaração profética de vitória e de paz sobre a sua casa e seus filhos. Declaração profética de vitória e paz. O momento da declaração é o instante em que a fé deixa de apenas acreditar e começa a proclamar. O poder de Deus se manifesta plenamente quando a palavra do homem se une à palavra do Altíssimo. Por isso, São Gabriel Arcanjo, mensageiro de boas novas, ergue agora sua voz sobre a sua casa e repete o mesmo anúncio que um dia transformou a história da humanidade. O Senhor está contigo. Essas palavras não são simples consolo, mas decreto celestial. O céu as envia como selo de vitória e sinal de paz sobre os seus filhos. A vitória espiritual não é apenas o afastamento do mal, mas o estabelecimento da ordem divina. É quando Deus assume o comando do lar e o Espírito Santo reina sobre cada decisão, pensamento e sentimento. Quando isso acontece, o inimigo perde toda a influência, porque já não encontra espaço para a discórdia, o medo ou a dúvida. A presença divina domina o ambiente e o transforma. Onde antes havia tensão, agora há harmonia. Onde havia ruído, agora há silêncio de adoração. E nesse silêncio, o coração entende que a vitória não está por vir, ela já foi conquistada. São Gabriel Arcanjo, portador da autoridade do Altíssimo, proclama com voz firme que o lar consagrado à sombra de Deus não será tocado por força alguma contrária à sua vontade. Ele declara diante do trono divino: Senhor, este lar te pertence. Estes filhos são tua herança. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. E o Espírito Santo confirma essa palavra, selando a casa com o fogo sagrado que queima o medo, dissolve as trevas e espalha a paz. Cada palavra do Salmo 91 é agora revestida de poder profético. Quando o coração proclama: O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, o céu responde com ação. Anjos se movem, muralhas de luz se expandem e a atmosfera espiritual se alinha à vontade de Deus.
A vitória que São Gabriel anuncia não é passageira, é eterna. Ela não depende das circunstâncias, mas da fidelidade divina. Mesmo que o mundo pareça em caos, o lar coberto por essa promessa permanece firme, porque foi edificado sobre a rocha da fé. A paz que o Espírito Santo derrama agora é mais do que tranquilidade emocional, é presença. Ela desce como chuva leve, penetrando o coração e lavando tudo o que ainda restava de medo. Essa paz não é ausência de luta, mas certeza de que Deus luta por você. O anjo da Anunciação ergue suas asas e proclama: o inimigo recuou. O Senhor marchou à frente, a vitória foi estabelecida. O ambiente espiritual se ilumina, os filhos, mesmo distantes, começam a sentir alívio, serenidade e proteção. É o reflexo da promessa sendo cumprida. O Espírito Santo sopra suavemente, confirmando que o que foi declarado não é apenas palavra, mas realidade. O lar agora é território de paz. E a paz de Deus não é frágil, é fortaleza. Ela permanece quando as circunstâncias mudam. Ela resiste quando o mundo vacila. Ela sustenta quando a fé é provada. Essa é a vitória que o céu concede. Uma casa guardada, filhos protegidos e corações firmes na promessa. São Gabriel Arcanjo observa e se alegra, porque a fé que se transformou em muralha agora floresce em vitória. E o Espírito Santo continua a agir, derramando sobre o lar dons de sabedoria, discernimento e alegria. Essa paz não vem para visitar, vem para habitar. Deus declarou, o anjo confirmou, o Espírito selou. Agora, o que antes era pedido se torna testemunho. A vitória está estabelecida e a paz está entronizada. A casa que ora se torna farol, os filhos que são abençoados se tornam sinais vivos da fidelidade divina. E o céu, contemplando essa fé viva, prepara o próximo movimento, a oração que consagra tudo o que foi proclamado, selando de forma definitiva o lar e os filhos sob o manto do Altíssimo. A oração de proteção e consagração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai que vela pelos filhos e ouve o clamor das famílias, neste momento elevamos nossa voz para te consagrar aquilo que temos de mais precioso, nossos filhos. Tu os conheces pelo nome, sabes de cada pensamento, de cada lágrima, de cada sonho. Nada neles te é oculto, e é por isso que, com fé e entrega, os colocamos agora sob a tua sombra, conforme a promessa do Salmo 91, onde declaraste: aos teus anjos darás ordens a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Senhor, queremos viver sob essa promessa. Que o teu Espírito Santo sopre agora sobre cada coração, trazendo vida onde há cansaço, coragem onde há medo, esperança onde há dúvida. Que tua presença envolva este lar e o transforme em santuário de paz. Que nenhuma força contrária tenha poder de penetrar nas portas ou janelas, nem sobre o corpo, a mente ou o espírito dos que aqui habitam. Repreende, Senhor, todo o mal visível e invisível, toda inveja, todo laço, toda confusão espiritual. Que o teu nome seja muralha e teu espírito escudo. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da Boa Nova e servo fiel do Altíssimo, desce com tuas asas de luz e cobre agora estes filhos com o manto da graça. Sela suas vidas com a verdade e a pureza que procedem de Deus. Acompanha seus passos nas estradas, nas escolas, nos lugares de trabalho e protege suas decisões. Quando o mal tentar confundir, que tua voz celestial sussurre em seus corações a direção certa. Quando o medo tentar dominar, que tua presença os lembre de que são guardados pelo Deus que nunca falha. Espírito Santo, tu que és fogo, vento e vida, visita agora cada canto desta casa. Purifica o ambiente, renova os pensamentos, acende novamente a fé. Que a tua luz brilhe sobre cada objeto, cada palavra, cada olhar. Que o ar se torne leve, que o peso espiritual se desfaça e que a paz se torne palpável. Enche esta casa com tua presença de amor e poder, de forma que todos que aqui entrarem sintam tua glória.
Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, estende tua mão sobre os nossos filhos. Liberta-os de toda má influência. Livra-os dos caminhos da perdição. Protege-os dos enganos e das tentações. Que os amigos, relacionamentos e decisões deles sejam guiados por ti. Coloca em seus corações o desejo de caminhar segundo tua vontade e o prazer de fazer o bem. Que nenhum deles se perca e que cada um viva para cumprir o propósito para o qual foi criado. Deus eterno, consagramos agora cada filho, cada filha a ti. Não apenas para que sejam protegidos, mas para que sejam instrumentos do teu amor no mundo. Que o Espírito Santo lhes conceda sabedoria e discernimento para escolher a verdade e força para resistir ao mal. Sela-os com teu sangue redentor e cobre-os com tua luz para que sejam intocáveis diante das trevas. São Gabriel Arcanjo, guarda desta promessa. Ergue tua espada de luz e proclama diante de todos os exércitos celestiais: esta casa pertence a Deus, estes filhos pertencem ao Senhor. Que cada palavra aqui dita se transforme em aliança e cada oração se torne selo permanente sobre esta família. Pai amado, recebemos agora tua proteção, confiamos em tua vontade e descansamos em teu amor. Que o teu nome seja exaltado nesta casa e que o teu Espírito Santo permaneça nela como hóspede eterno. Tudo o que somos e temos te pertence, Senhor. E agora, em tua presença, declaramos com fé viva: nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque habitamos sob tua sombra e confiamos em teu poder. Que esta seja a verdade que rege nossa casa, o escudo que protege nossos filhos e a luz que guia nossos dias. São Gabriel permanece conosco. Espírito Santo habita em nós. Senhor Deus, reina sobre nós. E que cada respiração desta casa seja louvor e cada amanhecer prova da tua fidelidade. Assim te consagramos tudo. E assim recebemos tua proteção total, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que a consagração foi proclamada e a oração selou a casa, o céu prepara o último movimento, o selo final da promessa, a confirmação de que a palavra de proteção permanece viva e eterna sobre sua família. O selo da promessa: nenhum mal te sucederá. O silêncio que segue a oração não é ausência, é confirmação. É o momento em que o céu se faz presente sem necessidade de palavras. A casa está selada. O Espírito Santo repousa. São Gabriel Arcanjo permanece de pé, como sentinela de luz, diante do altar invisível que agora existe sobre este lar. O Salmo 91 não é apenas uma promessa recitada, tornou-se realidade viva, gravada no tempo e no espírito. A partir deste instante, nenhuma força das trevas pode tocar o que foi consagrado, porque o selo do Altíssimo foi imposto sobre o lar e sobre cada filho. Quando Deus diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ele não fala de forma simbólica. É uma declaração jurídica no tribunal do céu. O próprio Criador decreta que o mal não tem jurisdição sobre os que habitam sob sua sombra. O sangue de Cristo é a assinatura dessa aliança. O Espírito Santo é o selo que a confirma. E São Gabriel é a testemunha celestial encarregada de guardá-la até o fim. Esse selo é invisível aos olhos humanos, mas tem peso eterno no mundo espiritual. Ele brilha como fogo aos olhos dos anjos e como luz que cega as trevas. É a marca de quem pertence a Deus, de quem foi separado para viver sob a sua proteção e propósito. Onde esse selo é reconhecido, o inimigo recua, os perigos perdem força e a paz se estabelece como governo. O Espírito Santo agora percorre cada espaço do lar, tocando paredes, janelas, portas, cada canto onde antes habitava preocupação. Ele deixa vestígios de santidade, uma presença que o tempo não apaga. Esse é o selo que fala mesmo quando o coração se cala. Ele é constante, silencioso e eterno. Quando a mente duvida, o selo permanece. Quando o corpo fraqueja, o selo protege. Quando o medo tenta voltar, o selo resiste. São Gabriel Arcanjo ergue os olhos ao trono do Altíssimo e proclama: Senhor,
Tudo o que foi entregue está guardado. Tudo o que foi consagrado está selado. Esta família está sob tua sombra e dentro da tua vontade. E o Altíssimo responde com sua palavra eterna: Eu mesmo serei o seu escudo, e a minha fidelidade será o seu muro de proteção. O selo da promessa não é apenas defesa, é também direção. Ele atrai os filhos de volta quando se distanciam, impede que tomem caminhos sem luz, inspira decisões alinhadas à vontade de Deus. É a presença constante que fala ao coração em meio às tentações do mundo, lembrando-os de quem são e a quem pertencem. Deus não apenas os protege de fora, mas os guarda por dentro. E assim, o lar consagrado se torna uma extensão do céu na terra. O mal passa, mas não entra. A tempestade toca, mas não destrói. O inimigo observa, mas não atravessa. Porque o selo de Deus é a autoridade suprema e sua força não pode ser quebrada. São Gabriel permanece como guardião dessa aliança, vigilante e fiel, e o Espírito Santo mantém o fogo aceso, o fogo da fé que jamais se apaga. A partir de agora, viva sob essa verdade. Caminhe com a certeza de que Deus não apenas ouviu, mas respondeu. Que o selo do Altíssimo é escudo sobre seus filhos, muralha sobre sua casa e luz sobre os seus dias. Quando o medo tentar retornar, repita as palavras da promessa: O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. E nesse ato simples de fé, o selo se reacende, a presença se renova e o céu confirma mais uma vez. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Agora, o Espírito Santo permanece em repouso sobre este lar, e São Gabriel, com suas asas abertas, guarda cada alma como tesouro do Altíssimo. E a paz, essa paz que não se explica, permanece. O selo foi imposto, a promessa está cumprida, o lar foi consagrado, e os filhos, agora e sempre, estão guardados sob as asas de Deus.